nesse vídeo, eu vou trazer aqui uma revelação forte para os meus irmãos portugueses. Então, esse vídeo está direcionado principalmente para o povo lá de Portugal, o povo que me acompanha, que me segue aqui no canal, né, bastante pessoas de Portugal, e Deus me deu uma revelação forte e tem inclinado as minhas orações, direcionado os meus olhos espirituais para Portugal. Deus está fazendo isso nesse tempo, e eu tenho uma palavra muito forte para o povo português, tá? Pessoal, principalmente ali de Portugal, tá? E nesta palavra eu vou trazer uma revelação para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês que são de Portugal, que estão me acompanhando, né, fiquem atentos. Claro, a gente sempre tem os nossos inscritos, pessoal que nos acompanha em outros lugares, no Brasil principalmente, em outros países, mas essa revelação, ela é principalmente para Portugal, mas eu sei que também vai falar com você, então fica atento aí ao que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? E se você encontrou esse vídeo, não é por acaso. Eu não acredito no acaso, eu acredito no propósito de Deus. E Deus tem um propósito nesse tempo, e eu tenho certeza que esse propósito ele vai se concretizar, ele vai chegar no final, né? Vai chegar no alvo, no propósito, que é o resultado, tá bom? Então, vamos ficar junto aqui. Se você está chegando pela primeira vez, por favor, se inscreva. Você que é de Portugal, você vai ter mais, eu vou estar falando mais vezes a Portugal, exclusivamente para vocês. Deus colocou um peso profético, um peso de intercessão e profético na minha vida por Portugal, por essa nação. Então você vai ver mais vídeos. Então, se você não está inscrito, independentemente de onde você é, quero te convidar a se inscrever, porque aqui, para você que quer conhecer os mistérios espirituais, você que quer entender como interpretar sonhos, né? Como é que você interpreta sonhos, visões, sinais de Deus, você que quer aprender a ouvir a voz de Deus, a conhecer o espiritual, o profético, a destravar dons espirituais, né, ativação profética. Eu te ensino. Eu te ensino, se você quer aprender, eu te ensino. Então se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e deixa o teu like, porque o teu like vai impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Se você é do Brasil e tem amigos em Portugal, envia esse vídeo para os teus amigos em Portugal. Se você é de qualquer outro lugar do mundo que não seja Portugal e você tem amigos em Portugal, envia esse vídeo para esses amigos, para que eles assistam essa revelação que eu vou estar trazendo agora. E é muito forte o que eu vou trazer para nós nesse vídeo, é muito forte o que nós vamos falar, tá bom? Mas antes de eu começar, eu quero colocar aqui uma palavra, né? Uma palavra aqui da Bíblia Sagrada, né? Um versículo eu gosto muito. Eu gosto muito desse versículo, ele fala muito com a minha vida. É um dos versículos base do meu ministério apostólico e profético. Diz assim, Marcos, capítulo 11, versículo 23, porque em verdade vos digo, e qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se falar aquilo que diz, tudo o que ele disser, lhe será feito. Olha que versículo forte, é um versículo base, e tem sido base para o meu ministério. Eu tenho vivido tempos de milagre, eu tenho vivido tempos de manifestação de Deus, eu tenho visto sinais de Deus acontecendo, e tudo isso tem sido movido pela fé. A fé tem um poder de mudar circunstâncias, de mudar estações, tá? Então, quanto mais você cresce nesse entendimento, nesse conhecimento, você vai tendo mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do poder de Deus, e é possível você chegar num nível profundo, grande mesmo, desse poder de Deus. Então, eu quero deixar esse versículo para você, tá? Porque qualquer coisa que você pedir em oração, qualquer coisa que você pedir, crendo e não duvidar, qualquer coisa que você disser pela fé, vai acontecer, tá? Vai acontecer. Então, independentemente do que você está vivendo, da situação que você está vivendo, confie no poder da palavra e no poder da oração e da fé, tá bom? Olha só, gente, eu tive uma revelação profunda a respeito de Portugal. Portugal é um país que está passando por uma crise econômica, uma crise até mesmo assim política, né? A gente tem visto algumas coisas
que estão acontecendo com Portugal e conversando com os nossos irmãos portugueses, nossos inscritos portugueses, os quais a gente tem atendido, tem conversado, eles têm falado lá de uma grande crise financeira que realmente está atingindo o país de Portugal, onde eles têm assim um custo de vida muito alto e um salário comparavelmente ao custo de vida baixo, né? Um salário baixo diante de um grande custo de vida, né? Então, eles estão vivendo um tempo de muita necessidade, um tempo onde há uma dificuldade muito grande. E eu fui orar a Deus, eu fui buscar a Deus sobre o país de Portugal, orar por essas pessoas, e ao orar por essas pessoas, e ao orar por Portugal, Deus me deu uma grande e profunda revelação, tá certo? Deus me mostrou, tá, um espírito de muito rancor, ódio sobre a nação, sabe? E isso vem das antigas colônias portuguesas, sabe? Portugal foi um país que desbravou o mundo durante um tempo, né? E encontrou vários países, né? Várias terras, né? Encontrou, e muitas dessas terras se tornaram colônias portuguesas, tá? E muitos desses lugares, né, foi passado assim uma visão sobre Portugal, né, do passado de Portugal, do que Portugal foi, né, esse país que descobriu até o Brasil, né, descobriu o Brasil, né, foi Cabral, né, um viajante português, navegante português que descobriu o Brasil, mas como ele descobriu o Brasil, assim como ele descobriu o Brasil, muitos outros descobriram outras nações no mundo, sabe? Outros lugares do mundo, e lugares que foram durante muito tempo colônias de Portugal, e que nunca aceitaram essa ideia, porque entenderam essa ideia como uma imposição, uma certa escravidão, né? Uma certa assim, pressão, né, para a política, né, sobre esses países, impedindo eles de crescer. Então, muitos deles pensam, né, têm na cabeça, na sua ideia, de que Portugal é culpada da sua pobreza, do seu estado, de muitas dessas colônias que se tornaram colônias pobres, né, lugares pobres, principalmente na África, né. Então, um espírito de rancor muito grande, que culpa Portugal por coisas que aconteceram nessas nações, né. O certo, gente, é que, independentemente do nosso conceito, né, do que a gente vê, né, do que a gente pensa sobre essas colônias, sobre o que aconteceu com eles, o certo é que o mundo espiritual, né, está sendo movimentado contra Portugal. Existe um movimento no mundo espiritual, tá, de muito rancor, de muito ódio, de magias espirituais, e assim, ó, eu percebo que o povo português é um povo muito atacado por magias. Eu atendo todos os dias muitas pessoas de Portugal, né, nas minhas consultas online. Inclusive, se você quiser agendar uma consulta, independentemente do lugar que você esteja, está passando aqui embaixo um WhatsApp, que você pode agendar a tua consulta no online comigo e nós conversarmos, e eu poder te orientar e desvendar algum mistério da tua vida, né? Então, aqui embaixo tem o WhatsApp. Tem muitas pessoas que eu tenho atendido e eu tenho percebido, assim, ó, muita força de obra de feitiçaria, muita força de obra de magia mesmo, sabe? Magias para destruir, para trazer problemas sobre a nação, para trazer problemas sobre Portugal. Então, Portugal está debaixo de um forte ataque espiritual, um forte ataque espiritual. Por isso que as coisas no natural, elas tendem a não dar certo, sabe? No natural, tendem a não fluir, porque há uma amarra muito grande no mundo espiritual. Deus me revelou, tá? A ação de 40 grandes feiticeiros, 40 grandes feiticeiros organizados, tá? Em algum lugar se organizaram e enviaram essas vibrações, essas energias, esses bloqueios espirituais sobre a nação portuguesa, ao ponto dos governantes até terem boa vontade, mas não conseguirem a resolver problemas, sabe? Existe uma amarração muito grande, o povo português está debaixo de uma amarração muito grande. E assim, ó, a maior prova disso, a maior prova do que eu estou falando, é que grande parte da população de Portugal deve estar sofrendo de problemas relacionados
tá? Com os membros inferiores, com as pernas, sabe? Problemas relacionados com as pernas, sabe? Que é um sinal de quando existe uma demanda espiritual sobre a vida material, sobre a vida, vamos dizer assim, financeira, sabe? Então, a maioria da população está sofrendo com esses ataques espirituais, esses bloqueios espirituais, tá? E nós precisamos, em primeiro lugar, o povo de Portugal precisa entender o que eu estou falando. Precisa entender que eu estou falando sobre atividade espiritual muito forte. Não é qualquer tipo de bruxaria de esquina, né? De bruxaria de encantamentozinho ali fraco, não. Isso é uma coisa muito forte, tá? Onde existem magias feitas com muitos pontos de contatos espirituais poderosíssimos. Tá? Eu estou tentando falar de uma maneira que seja entendida e que não apavore você. Por quê? Porque não é para se apavorar. Porque quando Deus revela, é porque Deus quer fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu me lembro na Bíblia, para você entender melhor, que Davi ele foi o rei de Israel, né, durante um bom tempo, e ele foi o maior rei de Israel, né? Mas quando ele começou o reinado dele, ele começou debaixo de muita opressão espiritual. Ele começou debaixo de um tempo muito difícil. E as coisas não davam certo, mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, tá? Então, às vezes, é o homem certo, mas no momento espiritual errado, e tem que mudar o momento espiritual para que aquele homem consiga executar o que ele precisa fazer. E Davi era o homem certo. Davi era o primeiro homem na lista de Deus, mas estava enfrentando tudo aquilo. Então, no primeiro ano não deu certo, ele orou. No segundo ano, né, no primeiro ano ele trabalhou. No segundo ano ele orou. E no terceiro ano, quando não deu certo, ele consultou a Deus. E quando ele consultou a Deus, tá? Deus falou com ele através do profeta e disse para ele: olha, tem uma culpa de sangue aí. E foi do antecessor teu. Foi do rei que foi rei antes de ti. Tá? E daí Deus mostrou para ele o que tinha acontecido, né? Onde tinha havido um acordo, e esse acordo que foi feito por Josué, né, lá no passado, foi rompido. Foi um acordo que não foi respeitado, e o rei Saul, né, o rei Saul, que antecedeu Davi, foi lá e agiu contrário ao acordo e trouxe uma culpa de sangue. Então existe uma culpa que dá legalidade naquela história de Davi. E daí Davi foi lá e fez as orações certas, fez os atos proféticos certos e trouxeram paz para o reino dele. Então, nós precisamos, você que é português, você que é da nação, em primeiro lugar, vou te convidar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque dentro do canal eu vou falar mais sobre esse assunto, nós vamos orar sobre esse assunto, tá? E eu quero ajudar a pessoas em Portugal a se levantarem espiritualmente, a se levantar que pode ser quebrado. Então, eu quero convocar você que é de Portugal. Se inscreva aqui no canal, tá? Faça parte dos inscritos, tá? Já deixa os teus comentários aí. Os teus comentários são muito importantes para mim saber o que você pensa, o que você acha, tá? Me dá o teu feedback e nós vamos nos levantar para abençoar a nação de Israel, a nação portuguesa, tá? Melhor, a nação de Portugal. Vamos abençoar essa nação, quebrando toda essa legalidade. Porque quando Davi quebrou a legalidade, as coisas deram certo. Então nós vamos quebrar essa legalidade. Inclusive, Deus tem nos dado experiência aqui no Brasil, quebrando maldições, quebrando feitiços mesmo, né? Coisas pesadas, tá? Porque muitos brasileiros, tá? Eles têm essa cultura, tá? De escravo, né? Essa cultura que o mal incutiu na mente das nações, e colocando na mente das pessoas que Portugal é culpado de alguma coisa. E nós queremos quebrar essa legalidade, porque não é verdade, isso não é verdade, né? Nós queremos trazer a cultura de Deus, a presença do Espírito Santo para a nação portuguesa, porque Deus tem um plano com essa nação. Mas existe uma força muito grande de mal se revoltando nações, povos de nações, povos, não é nações, povos,
contra Portugal. E nós queremos quebrar essa legalidade. Inclusive, essa mesma ação espiritual está também depois sendo direcionada a outros lugares. Então nós estamos levantando um movimento de oração, uma corrente forte de oração, em primeiro lugar, por Portugal. Já estou orando por Portugal, mas agora eu vou intensificar as minhas orações por essa nação para quebrar essa legalidade. É uma força muito grande de ódio e de rancor. Um espírito de rancor. Um espírito de rancor, né, que culpa o povo, a nação, por coisas que a nação não fez, que o povo não fez. Talvez são coisas cometidas no passado, mas que quem está hoje liderando não tem nada a ver com isso. O povo de hoje não tem nada a ver com isso. Então nós queremos abençoar essa nação, que só por causa dessa nação o Brasil existe e outros países existem, só por causa do fato de que Portugal encontrou essas nações e fazemos parte de tudo isso aí. E graças a Deus por isso, por Portugal, graças a Deus pelo povo português. O povo português é um povo que a gente ama, é um povo que a gente tem um carinho muito especial com essa nação, tá? Mas Deus me levantou para falar a verdade, Deus me levantou para mostrar o espiritual. E no espiritual é isso que está acontecendo contra Israel, contra Portugal. E nós temos que abençoar a Portugal, tá bom? Deus me levantou para orar por você, nação portuguesa. Deus me levantou para abençoar Portugal. E eu quero dizer para você, que é português de Portugal, grandes coisas o Senhor está preparando para essa nação. Deus está preparando um tempo de visitação profética, um tempo de manifestação de milagres, tá? Deus está preparando um tempo de vitória para essa nação. Então prepara o coração aí em Portugal para viver o melhor tempo de Deus, porque vai acontecer. Vamos orar e Deus vai trazer esse tempo sobre Portugal. Forte abraço para você, que Deus te abençoe a todos vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui e não se inscreveu, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu comentário, quero saber quem você é. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e shalom, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus esteja sobre a vida de